Irmãos, abram comigo em Números, capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13. Números, capítulo 13, a partir do versículo de número 1. Números 13, versículo 1 em diante. Todos acharam? Números 13, versículo 1 em diante diz assim: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés ao deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Agora vamos para o versículo de número 16, por favor. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra: Oséias, filho de Num, Moisés, chamado Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. Versículo 19. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe, vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Aнаque. Hebrom foi edificado 7 anos antes de Zoan no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Vamos orar? Feche os seus olhos um pouquinho. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Nós já que louvamos, nós já ouvimos, ó Deus, aquilo que o Senhor fez ontem no encontro de casais. Nós já dizimamos, ofertamos, e agora nós estamos diante da Tua palavra, que já foi lida aqui por mim. E eu quero pedir agora, Pai, por misericórdia e graça, fala conosco, aquete o nosso coração, a nossa alma, toda ansiedade que saia das nossas vidas, todo espírito que tenta nos perturbar e tirar a atenção da palavra que será ministrada, que seja repreendido em nome de Jesus. Leva a nossa mente agora cativa ao Senhor, desde o mais novo até o mais velho que está aqui ou assistindo em casa essa palavra, que o Senhor possa falar com a tua igreja, e que todo mal seja quebrado em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar hoje sobre a questão do medo. Nesse texto que nós acabamos de ler aqui, Deus havia dado uma palavra a Moisés, que foi um dos maiores líderes de Israel, e a palavra é clara: Moisés, você vai levantar um homem de cada tribo, cabeça de cada tribo, e você vai enviar esses 12 homens
a espiar uma terra que eu vou dar a vocês. É isso que ele fala. Ele diz assim, ó, no versículo de número 2: envia homens que espiem a terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. A promessa era qual? Que Deus ia fazer o quê? Dar essa terra. E ele então, Moisés, levanta esses homens, e ele fala, olha, vocês vão até essa terra, e vocês vão espiar, e vocês vão analisar tudo que essa terra tem. Esse é o relatório que Deus dá a Moisés. Vocês vão ver quem mora lá, os habitantes, se são fortes, se são fracos. Você vai ver se a terra é fértil, se ela não é fértil. Você vai ver o que eles produzem ali, se tem mata, se não tem mata. Enfim, traga um relatório para mim daquilo que tem naquela terra. E é tão interessante que dentro dessa palavra, diz que era a época da colheita das uvas. E quando eles estão ali e vão trazer o relatório, antes de trazer o relatório a Moisés, fala que eles trouxeram o cacho de uva. E que 2 homens precisaram carregar diante de uma vara, tamanho era o cacho de uva. Ou seja, essa era a palavra de Deus. Vocês vão lá, espiam a terra, mas antes de qualquer coisa, Deus tinha falado o quê? Aquela terra era de quem? Deles. Essa era a promessa. Pois bem, esses homens, eles vão então até a essa terra. Eles cercam ali e eles começam agora então a analisar aquela terra. Diz a palavra do Senhor que eles ficaram durante 40 dias para fazer essa jornada de ida, de espiar e voltar. E quando eles voltam, eles trazem um relatório então a Moisés. E agora eu quero falar um pouco sobre essa questão do relatório. No versículo 27 diz que os homens chegaram a Moisés e disseram: nós fomos até aquela terra que você nos enviou, e verdadeiramente aquela terra mana leite e mel. E colocaram o cacho de uva, ou seja, esse é o fruto que aquela terra produz. Isso está no versículo de número 27. E a história continua. No versículo 28 fala: o povo, porém, que habita naquela terra é poderoso. Lembra que eles estão falando daquilo que eles viram, é um relatório. Moisés tinha falado, vocês vão espiar a terra e ver o que tem dentro daquela terra. Eles devolveram ali, deram um cacho de uva, e eles falaram, olha, aquela terra tem um povo poderoso. As cidades deles são grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, jebuseus, amorreu habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Percebe que eles dão um relatório fiel daquilo que eles viram. Só que dentro desse relatório aqui que eles estão dando, eles identificaram que aquela terra era o quê? Ela tinha um povo forte. Não era qualquer pessoa que morava ali naquela terra. Não era um povo fácil de ser dominado, era um povo difícil de ser dominado. E diz que esse relatório ali, enquanto eles estavam propagando a Moisés, eles propagaram de uma forma negativa. Ao invés de trazer um relatório dizendo daquilo que tem fácil ou difícil, eles já estão dando então um relatório negativo. Deus levanta aqui agora Calebe no versículo 30 e diz assim: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Calebe aqui e Josué, quando eles voltam do relatório, eles enxergam de outra maneira. Eles enxergam as mesmas coisas que os outros 10 enxergaram, porém o olhar deles era um olhar de que ali era um lugar bom e que Deus ia dar aquele lugar para eles. Vamos lá continuar no texto, depois eu vou trazer a mensagem aqui. Porém os homens, versículo 31, que com ele tinham subido, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Primeira coisa que acontece,
Eles identificam as coisas boas, só que eles começam agora a trazer uma ressalva. Eles dizem o quê? O povo que habita naquela terra é mais forte do que a gente. Isso é negativo. Além disso, eles falam assim: e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. O relatório continua e eles dizem assim: aquele povo é mais forte do que nós. E uma das coisas que torna esses homens mais fortes é que eles são maiores do que nós. Aqui fala que era uma terra de gigantes, terra de gente alta, gente grande, terra de gigante. E ele diz isso: ali nós vimos gigantes, os filhos de Anak, descendente de gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. É aqui que pega, irmãos, porque o relatório foi passado de forma fidedigna. O grande problema é que os israelitas, os 12 homens que foram espiar a terra, eles identificaram as coisas boas, só que as coisas ruins contaminaram o coração daqueles homens. Provavelmente, aquilo que entrou no coração daqueles homens foi uma palavra chamada medo. E eu quero falar um pouquinho sobre o medo, antes de trazer a conclusão daquilo que Deus falou comigo nessa tarde. O que acontece quando nós ficamos com medo? Algumas pessoas, através do medo, elas ficam paralisadas, elas não têm ação. Vocês já viram pessoas que estão em choque diante de um acidente que teve, diante de algo que aconteceu ali que não estava dentro de um planejado? Vocês já viram? Uma pessoa que acaba de sofrer um acidente, ela está em choque, ela está em estado de choque, de medo, ela fica paralisada. Eu lembro que uma vez nós estávamos em Manaus fazendo uma viagem missionária, alguns já sabem disso, mas é bom reforçar essa palavra, que nós estávamos diante de uma tempestade. Os rios de Manaus não são igual aos rios aqui de São Paulo, são rios largos, grandes, e a tempestade atingiu o barco. E eu me lembro que o Dr. Sidney, um urologista de Rio Claro, ele estava sentado de costa sobre a cabine ali do comandante, e ele tremia assim, ó. E aí foram perguntar para ele: mas por que você está tremendo, doutor? Ele falou assim: porque eu não sei nadar. E ele entrou em choque, ele entrou em pânico. Uma das coisas que o medo traz para nós é essa paralisia. Nós não sabemos reagir diante de situações que nós enfrentamos na vida. Esses homens olharam e disseram o quê? A terra é muito boa, é muito legal, o cacho de uva é maravilhoso, 2 pessoas para carregar, porém nós olhamos para eles e nós nos vimos como que gafanhotos, ou seja, uma coisa insignificante. Nós olhamos para eles e tivemos medo, e eles olharam para nós e disseram: quem é esse povo? Eles não vão conseguir dominar essa terra aqui. O medo traz insegurança, o medo traz incerteza, o medo traz uma palavra chamada ansiedade. A ansiedade nada mais é de uma falta de controle que a gente perde na vida, e por perder esse controle, a gente acha que não vai dar conta das coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida. E nós ficamos de que jeito? Ansiosos. A preocupação começa então a atingir a nossa vida. Eu não sei porcentagem, igual esse pastor falou do divórcio, mas eu sei como pastor que muitos de nós sofremos ansiedade porque nós estamos diante de alguns medos na vida, ou seja, alguma situação que está trazendo desconforto nos faz ter medo, e o medo gera então a ansiedade. E a ansiedade, ela traz alguns transtornos para as nossas vidas. A primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade,
eu não sabia muito bem o que estava acontecendo com o meu corpo, eu marquei um cardiologista. E eu cheguei lá, já fizeram aqueles exames? Faz esteira, e sobe, e corre, e para, e cansa, e faz isso, faz aquilo. Fiz todos os exames, cheguei na frente da médica, ela falou assim, você não tem nada no coração. Seu coração está em ordem. O que provavelmente você está tendo é uma crise de ansiedade. E o que a crise de ansiedade traz? Coração acelerado, suor nas mãos ou no restante do corpo. Você pode vomitar, você pode ter crises de enxaqueca, né? Você começa a ter medo de coisas que há anos atrás você não tinha na sua vida. E eu lembro que essa ansiedade que eu tive, ela me paralisou em algumas coisas. Eu ficava pensando, puxa vida, né? Se todas as doenças são hereditárias, eu estou enrolado. Porque meu pai morreu de câncer na próstata com 53 anos. E minha mãe agora está com uma doença também, que é o Alzheimer. E eu olhava para aquilo, eu falava, Senhor, o que me cabe é o Alzheimer ou o câncer na próstata. E aquilo me deixava com medo. E eu ficava apavorado com aquilo. E eu não conseguia controlar as minhas ações. E uma das coisas que paralisa também diante das crises de ansiedade que a gente tem, é a fé. Porque o que move eu e você, irmãos, na vida, é a fé. E a fé é a convicção das coisas que nós não estamos enxergando. A fé é a certeza de que Deus vai fazer, independente das fraquezas que eu e você temos na nossa vida. A fé é acreditar naquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar. É olhar para a situação e dizer, tudo bem, a situação é impossível, mas eu creio que o Senhor está à frente da minha vida. E na ansiedade, no medo, a gente perde a fé. E foi exatamente isso que esses homens perderam. Deus havia falado, aquela terra é de vocês. Deus não falou, vai espiar porque talvez aquela terra é sua. Não, aquela terra é de vocês. Aí você deve estar perguntando, pastor, então por que Deus mandou esses homens espiar a terra? Sabe por que Deus mandou? Não por causa dele, por causa dos homens. Conhece o Tomé? Não é você, viu, Ana Paula? O Tomé é o quê? É crer, é ver para crer. Ah, é Jesus mesmo? Então eu tenho que tocar para ver se é mesmo. Toca na ferida, toca no lado. Nós temos que ver, e se eu ver eu vou crer. E Deus falou, então vai lá, levanta esses homens, vocês vão ver. E eles vêm, só que mesmo vendo, o medo, a ansiedade, as preocupações de olhar para os gigantes, fizeram com que aqueles homens ficassem paralisados e desistissem daquilo que Deus havia determinado, profetizado e ordenado na vida deles. E eles olham dizendo, nós não conseguiremos entrar nessa terra e possuir essa terra que Deus prometeu a cada um de nós. Então, irmãos, eu e você temos que tomar muito cuidado com o medo. A gente tem que tomar muito cuidado com o medo. A gente tem que tomar muito cuidado com as vozes que nós temos à nossa volta. Nós temos que tomar cuidado muitas vezes em compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Se Deus colocou alguns propósitos, se Deus colocou alguma palavra, alguma promessa na sua vida, eu quero dizer a você, não fale para muita gente. Se possível, às vezes nem fale para outras pessoas. Guarda dentro do seu coração. Porque muitas pessoas, quando a gente verbaliza, elas acabam desencorajando a mim e a você de fazermos aquilo que Deus colocou para nós fazermos. As pessoas, elas criam resistências, elas criam muralhas, elas criam dificuldades, elas começam a falar dizendo, você não vai conseguir, isso aí é muito difícil para você, você não vai dar conta. Lembra quando Deus levanta Esdras e Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém? Quando eles chegam ali, Satanás ele levanta Sambalá e Tobias, e esses dois homens aqui, eles representam o inimigo mesmo.
que é aquela voz: olha, vocês não vão dar conta, vocês não vão conseguir. Esse murinho que vocês estão construindo aí, se vira uma raposa, que é um animal de médio porte, e der com ímpeto nela, vai derrubar esses muros que vocês estão construindo. De tão fraco que é essa construção que vocês estão fazendo. O que Esdras e Neemias pensaram na hora? Ai, agora nós vamos parar. Ai, meu Deus. Será que foi o Senhor mesmo que falou comigo naquele dia, para eu voltar mesmo para reconstruir os muros? Não. Diz que Neemias, ele orou ao Senhor, dizendo: Senhor, que o Senhor faça a tua justiça com esses homens, mas a obra não vai parar. Lembra do gigante Golias? Um homem só, gente, um homem gigante, mais de 3 metros de altura, estava chegando todos os dias. Esse homem era filisteu, ele chegava todos os dias ali no arraial de Israel, e falava assim: não tem nenhum soldado para lutar comigo aí não? Lembra daquela, quando a gente era criança? Não tem um homem aí não? Quem que é o machão que vai lutar comigo aqui? E se lutar, e eu ganhar, nós prevaleceremos contra vocês, e se eu perder, aí os filisteus vão servir a Israel. E diz que os soldados de Israel, eles estavam com medo, apavorados. E quando Davi chega ali, meio que sem querer, entre aspas, ele ouve a afronta e ele fica indignado. Davi fala assim: quem esse homem pensa que é para afrontar o Senhor dos Exércitos, aquele que é o acima de todas as coisas? Os irmãos dele fizeram o quê? Calma, filho, calma. Fica quietinho, né? Lembra daquela escolinha do professor Raimundo, que ele fala: calma, Batista, calma. Você está muito acima, calma. Ele falou: não, eu vou lutar. Aí falaram para ele: ó, eu fiquei sabendo, Davi, que se alguém lutar e ganhar, vai ganhar isenção de imposto e vai casar com a filha do rei. O que Davi pensou? É minha oportunidade de brilhar. E ele foi lá com o rei Saul. Saul dá uma armadura para ele. Ele veste e fala: não, isso aqui não é para mim não. Eu posso lá enfrentar esse gigante com algumas pedrinhas que eu tenho aqui? Aí Saul fala: mas você está louco? Eu falo: não, eu já matei um urso, já matei um leão. Se fosse entre nós aqui os pescadores, você ia falar o quê? É a história de pescador. Você acha? Um dos filhos mais novos de Jessé matou um urso e um leão, e diz que ele foi para a batalha, irmãos, contra Golias. E quando ele chega diante do adversário, ele fala assim: você vem contra mim com espada, com isso, com aquilo, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Sabe o que tinha em Davi, que muitas vezes falta em nós? Saber quem está lutando à frente da nossa vida. Isso é fé. E Davi vence, só com uma pedra. Ele não teve 3, 4 chances. Com uma pedra só ele derruba. Muitas vezes as dificuldades, elas chegam na nossa vida, os problemas chegam na nossa família, as circunstâncias à nossa volta começam a nos desencorajar, para que a gente paralise. Como no texto que eu falei de Davi, de Neemias, de Esdras, e aqui o próprio texto que eu estou lendo dos espias. Situações adversas, que às vezes a gente fica temeroso, fica com medo. Lembra quando Jesus estava na embarcação e diz que a tempestade vem sobre a embarcação e Jesus dormindo, os discípulos ali apavorados, chamam a Jesus, e Jesus levanta do sono, e fala: mas o que é isso? Vocês estão com medo? Vocês têm autoridade. E diz que o Senhor levanta a mão e o vento cessa, a tempestade cessa. E ele diz: vocês são homens de pequena fé. A nossa tempestade não é num barco, irmão, mas a nossa tempestade são os problemas que nós enfrentamos na vida. Diversos. Problemas que a gente olha e aos nossos olhos a gente fala: é impossível humanamente resolver esse problema.
E a palavra que Deus tem para nós hoje é exatamente essa palavra, que nós podemos vencer o medo através da nossa fé. O medo é vencido não com medicamento, o medo não é vencido somente com terapia. O medo é vencido quando nós fortalecemos a nossa fé no Senhor. Nada contra as terapias que nós temos aí fora, mas nós precisamos estar ajustados e alinhados com aquilo que Deus falou para as nossas vidas. O que muitas vezes falta em nós é aquilo que Caleb teve aqui no texto, dizendo: olha, vocês fiquem quietos, nós vamos subir, nós vamos possuir aquela terra, porque certamente nós prevaleceremos contra o povo gigante que vivem lá. E o que falta muitas vezes na minha vida e na sua vida é exatamente isso. Qualquer notícia, às vezes, que chega, a gente fica abalado. Qualquer coisa que sai daquilo que a gente planejou, a gente fica apavorado. Como se eu e você tivéssemos controle das coisas que acontecem na nossa vida. Nós não temos. Não temos. E eu creio que muitas vezes Deus permite os descontroles para mostrar a nossa fragilidade, a nossa pequenez, e para que a gente entenda que o nosso socorro vem dEle, não vem dos nossos recursos somente. Eu gosto daquela expressão, quando Jesus fala para Pedro: olha, você vai voltar e você vai pescar. E Pedro fala assim: eu pesquei a noite inteira e não consegui pegar nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede novamente. Isso é fé. E diz que Pedro pegou tanto peixe, que o barco quase afundou. E quando ele chega diante de Jesus, ele falou: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu sou pecador. Muitas vezes o que falta em nós é essa atitude que Pedro e tantos outros tiveram na vida, de saber realmente em quem nós temos crido. Em quem você tem crido? Caleb e Josué, eles creram na palavra que Deus havia determinado. Os outros 10 não se firmaram na palavra que Deus havia falado através de Moisés. Esse texto mostra uma verdade que eu sempre tenho falado para vocês, que a voz do povo não é a voz de Deus. Que nem sempre a maioria tem a razão, de acordo com esse contexto aqui, tá, gente? Nem sempre. 10 aqui não tinham razão, e 2 tinham. E 2 disseram: nós vamos até aquela terra, nós vamos possuir aquela terra. Lá tem gigantes, é verdade. Lá tem um povo difícil de eliminarmos, é verdade. Mas nós sabemos de quem veio essa palavra. É certo, certamente nós vamos prevalecer contra ela. Eu não sei a dificuldade que você está enfrentando, não sei mesmo. Alguns eu sei, mas outros não. Eu não sei. Mas qual que é a palavra que Deus proferiu na sua vida? Quem está à frente? Você tem buscado a Deus ao ponto de falar: foi o Senhor quem falou comigo? Porque se for o Senhor, irmãos, você pode descansar. Se foi Deus que falou, você pode ficar tranquilo e dormir sossegado. Porque Deus, Ele não volta atrás daquilo que Ele fala. E aquilo que Ele fala, diferente de mim e de você, Ele cumpre. Pode passar o tempo que for, mas Ele cumpre a palavra dEle e as promessas na nossa vida. Talvez você tenha andado tão desanimado, talvez você tenha andado tão sem fé no seu coração, e o Senhor te trouxe aqui essa noite para que você busque mais a presença dEle, e aprenda a viver pela fé. Irmãos, ter fé é diferente de ser positivo, tá? Né? Tem gente que fala assim: não, eu já vou levantar com o pé direito, né, para dar tudo certo. Isso é ser positivo, é achar que, né, o pé direito é melhor que o pé esquerdo. O pé é tudo igual, gente, não tem direito e esquerdo.
Você pode levantar com o pé esquerdo, direito, de joelho, não é isso que vai abençoar a sua vida. Tem alguns irmãos que falam, não, vou até lá vou ver o meu horóscopo aqui hoje. Hoje você vai encontrar o homem da sua vida. É agora. Ser positivo, eu vou encontrar, não encontra. Ser positivo é diferente de ter fé. Ter fé é acreditar que Deus pode fazer ainda que a situação esteja difícil. Transporta para a sua vida agora. O que é o seu difícil para Deus? O que é o seu difícil para Deus? O que é o seu difícil para Deus? Eu tenho os meus difíceis. Vocês têm visto tudo que eu tenho, eu não escondo essas coisas de vocês. Tudo que a gente já passou do ano passado para cá. Vocês viram minha mãe agora, dessa vez que ela veio. Eu tenho os meus difíceis. Os problemas que a gente olha e fala, Senhor, eu não vou dar conta. Isso é impossível acontecer. Qual que é o seu difícil? Qual que é o seu impossível? Marido, esposa, um filho, um trabalho, o sustento de uma casa, sustento de um lar, projeção naquilo que você faz como profissional. O que é o difícil para você? Uma doença que você começou a tratar, o que é difícil para você? Que nessa noite você pegue esse difícil e impossível e que você coloque agora diante do Senhor. Coloque. Pega a situação adversa que você está enfrentando e fala, Senhor, o que eu tenho é isso, o que eu tenho passado é isso, e aos meus olhos, isso é impossível de acontecer, mas eu sei que aos olhos do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor, isso não é impossível. Quando Deus falou para Abraão naquela tenda, dizendo, você vai ter um filho, Abraão. Sara, idosa, ela fez o quê? Deu risada. É impossível uma senhora de idade engravidar. Pela medicina, irmãos, há tantos impossíveis pela medicina. 40, 45, 50, Sara, ela engravidou com mais de 90 anos de idade. E eu não estou contando uma história de gibi para vocês. Eu estou contando uma história verídica daquilo que aconteceu. Abraão beirando 100 já, se não for 100. Estéril. E já passado a ovulação das mulheres para dar filhos. Ela tem Isaac. E a palavra de Deus é para ela, para mim, não há impossível. Será que você pode dizer isso? Para Deus, não há impossível. Diga de novo você, para Deus, não há impossível. Não há impossível para Deus. Deus faz coisas e Ele age de maneira extraordinária. Extraordinário. Essa palavra aqui, ela termina, claro que no capítulo 13, e ela dá continuidade a mais de 45 anos depois, quando Caleb já está com 85 anos de idade. Passam-se mais de 40 anos, e Josué vai fazer distribuição das terras, e ele chega até Caleb, e ele fala, Caleb, está aqui a terra, que Deus prometeu que ia dar para você. Não foi no tempo de Caleb. E quando Caleb tem a notícia, ele fala, eu tenho a mesma força do que eu tinha há 40 anos atrás, e eu vou entrar, e eu vou possuir a terra que Deus prometeu para mim. 40 anos depois. Quanto tempo você tem esperado para os impossíveis acontecer na sua vida? Quanto tempo? Caleb esperou, e ele não fraquejou, não fraquejou. Abraão esperou também, e a palavra de Deus diz que Abraão se fortalecia, sabe fazendo o quê?
glorificando a Deus na vida dele. Irmãos, tudo está no controle das mãos do nosso Deus, a nossa vida, tudo. A gente brinca, o pastor Samuel veio para mim, né, ele falou assim, nossa, semana passada o Ricardo pregou e eu falei que ele ia dar Apocalipse, né, e eu falei, pastor Samuel, eu não vou porque eu tenho aula quinta, né, aí disse que o diretor da escola, diretor? Chegou para ele e falou assim, você não dá mais aula de quinta, mudou as coisas aqui. Eu nem pedi para ele, né, ficar sem aula na quinta, porque eu sei que ele é professor, e ele sustenta a casa dele, junto com a Andréia. Deus faz coisas que a gente nem imagina. A Rita tem um testemunho também lindo, mas ela vai contar outro dia. Quando ela contou para mim, eu falei, não é possível que aconteceu isso. Não, falou, não, pastor, teve esse, teve um outro, e o outro é 10 vezes mais impossível do que o primeiro milagre que Deus fez na vida dela. É verdade mesmo, é quase impossível. Ela vai contar uma hora aqui para vocês. Coisas que você fala, mas como? Lembra daquele salmo que fala que grandes coisas o Senhor faria por nós e nós ficaríamos alegres, e até as pessoas vão falar assim, é verdade, grandes coisas o Senhor tem feito por vocês. Nós estamos vendo. Esse é o Deus do impossível que eu e você servimos. Pegue hoje o seu impossível e coloque diante do Senhor essa noite. Se as vozes, se as circunstâncias tentarem te desanimar, lembra daquilo que Deus falou através de Moisés. Vocês vão ver tudo. E a palavra é, tenham ânimo. Não tenha medo. Tenham ânimo. Não temam. Não temam. Não temam. Tenham ânimo. Como eu falei, não é pensar positivo, é ter ânimo. É saber que a nossa vida está baseada no Senhor. E é Ele quem vai dar no tempo certo, na hora certa, é Ele quem vai dar a vitória a cada um de nós. Não seja irresponsável. Tenha fé, mas seja responsável. Baseie a sua vida no Senhor e na palavra dEle. Não no que os outros dizem, na palavra do Senhor. O que Caleb falou é assim, se Deus falou, nós vamos prevalecer. Se Deus falou, se Ele proferiu, se Ele prometeu, vai acontecer. Que hoje é uma história de líderes e, que Deus mandou dizer que Deus... Não, o que Deus falar com a gente, no nosso coração, e ter certeza de que Ele falou, você pode ter certeza que vai se cumprir. Ele vai fazer, no tempo dEle, de acordo com a sua vontade, para que a glória seja dada ao nome do Senhor. Se coloque de pé, eu quero orar por você essa noite. Se o medo tem tomado conta da sua vida, é hora de você se lançar diante do Senhor. Se o medo tem te paralisado diante de algumas circunstâncias que você tem enfrentado, é hora de você começar a se colocar mais diante do Senhor. Se colocar mais, entregar mais a sua vida. Irmãos, o inimigo é mestre. Presta atenção nisso. Eu estou terminando já o culto. O inimigo é mestre em lançar sementes de dúvidas, de incertezas, para tentar desencorajar a mim e a você. Porque eu tenho um sonho de fazer isso. Alguém vem e fala assim, é esse o sonho? Esquece. Você tem esse? Não, isso aí não vai dar não. Esse, seu filho? Não, seu filho, sua filha já era. Esse não muda nunca mais. Ouve a Deus, ouve a voz dEle. Ouça o que Ele falar. Lembra de Pedro? Eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas eu vou voltar para o mar, porque é Jesus quem está mandando eu voltar para o mar. Pedro não ouviu a torcida. Pedro não reparou nas circunstâncias. Pedro, ele ouviu a voz de Jesus na vida dele. É interessante, irmãos, que
a maioria dos milagres que estão relatados na palavra de Jesus, sabe o que o texto informa? A tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. Aí você fica pensando, mas foi Jesus ou foi a fé? As duas coisas. A fé na pessoa certa. A mulher de fluxo de sangue, ela tinha uma fé, e ela expressou isso. Ela falou assim: Jesus, eu pensava comigo, se apenas eu tocar na orla das suas vestes, eu serei sarada. Essa era a fé dela. E Jesus olha e fala: olha o tamanho da fé dessa mulher. Um outro também, que era comandante, o centurião, que estava também com o filho doente, ele chega até Jesus, e ele fala: Senhor, eu também lidero, eu dou voz de comando, as pessoas me obedecem, não precisa se deslocar até a minha casa não, profere uma palavra apenas. E diz que Jesus proferiu uma palavra, e depois eles analisaram que naquele momento, independente da distância que tinha, Jesus curou o filho dele da enfermidade. Não limite a sua fé. O Deus a quem servimos, eu gosto desse versículo, é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo ou pensando. Às vezes você nem pede e Deus faz. Às vezes a gente nem verbaliza e Deus faz além daquilo que a gente pediu para Ele, ou nem pediu. Porque Jesus falou em Mateus 6 que Ele sabe de cada uma das nossas necessidades. Ele sabe daquilo que eu e você precisamos na vida. Ele sabe daquilo que vai acontecer durante a semana. E Ele abre portas, Ele abre caminhos, Ele abre circunstâncias e situações para abençoar a você. Amém? Vamos orar diante do Senhor essa noite. Eu queria que você pensasse agora naquilo que está sendo mais difícil de resolver na sua vida. Pense agora, mentalize isso. E você vai agora lançar diante de Jesus. É uma enfermidade? É alguém da sua família? É talvez uma necessidade material que você está passando? É alguma circunstância que você tem olhado e diz: é impossível aos meus olhos. Uma causa na justiça, um problema de relacionamento que você teve, eu não sei o que está afligindo o seu coração. Eu sei que Jesus está aqui, e Ele é poderoso para fazer impossíveis acontecer aqui entre nós essa noite. Senhor, eu quero agora liberar uma palavra de vitória às pessoas que estão aqui participando desse culto presencial, aqueles que estão em casa também e estão passando por situações difíceis, estão passando por situações delicadas em suas vidas, como a irmã Sandra, que amanhã vai passar por uma cirurgia. Senhor, aos nossos olhos é uma situação tão difícil, mas aos teus olhos, ó Deus, o Senhor é capaz de fazer um milagre acontecer na vida dela, como em tantos outros milagres que o Senhor já fez em nossas vidas. Oh Deus, ouve as nossas orações e responde ao nosso clamor. Faz, ó Deus, os milagres, faz o impossível acontecer em nossas vidas, para que todos saibam que só o Senhor é Deus, para que todos saibam que a glória é devida somente ao nome do Senhor, que Jesus está acima de tudo e de todos. O teu nome está acima de todos os nomes, Senhor, e é através do nome de Jesus que eu peço para que o Senhor libere uma palavra de vitória a cada família, a cada vida, a cada pessoa que está presente aqui, que elas sejam tocadas e alcançadas, e que as bênçãos do Senhor se manifestem sobre cada um de nós. Cura os enfermos, Pai, liberte os que estão aprisionados,
Traz cura, Senhor, restauração às famílias, Pai, que estão passando por momentos difíceis no casamento, na educação do filho. Oh Deus, aquele filho que está afastado também dos teus caminhos. Espírito Santo, libera uma palavra agora a esse homem, a essa mulher, a esse jovem, a esse adolescente. Traz de volta o teu filho à tua presença, Senhor. Os nossos filhos são heranças tuas, Senhor. Que nessa noite, Pai amado, o Senhor faça os impossíveis acontecerem aqui entre nós, para que possamos testemunhar e dizer que realmente o Senhor faz muito além do que pedimos ou pensamos, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra que nos encoraja a prosseguirmos e que tenhamos bom ânimo, que não venhamos a temer, que não tenhamos medo diante das dificuldades da vida e que saibamos que um dia nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade, Pai. Muito obrigado por essa palavra, em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar uma canção e depois nós estaremos encerrando o culto de hoje. Glória a Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, Obrigado, Jesus. se o meu coração sente que é o fim, Meu Deus. eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Mantenha os seus olhos Circunstâncias não em Cristo Jesus. alteram as promessas do Senhor. Verdade, Deus. Tudo contribui para o meu bem. Deus. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei. Amém, Jesus. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Glória a Deus, Senhor. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer, Nós podemos crer, e Jesus. descansar em Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer Oh, meu que Deus. eu não vou sobreviver, se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Verdade, Senhor. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Eu creio, Jesus. Seu amor Nós cremos em ti, Senhor. brilhará, sempre cuidará Oh, Deus. de mim. Declare isso ao Senhor. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus.
declare isso ao Senhor. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Senta 2 minutinhos, prometo. 2 minutinhos. Eu acho que é propício a gente ouvir. Eu vou ajudar a Rita aqui, ela dá o testemunho bem breve mesmo, gente. As crianças podem entrar também, já vem com seus pais. Fica aqui então, eu falo aí, se eu errar, a senhora fala junto, tá? A Rita, quantos anos ela esperava a aposentadoria? Há 5 ou mais? Estou esperando desde 2017. Desde 2017, ela estava aguardando ela se aposentar, né? Ela sofreu um acidente de bicicleta, ela, né, tem problemas com movimentação de braços, tudo, e isso impossibilitava ela de trabalhar. E agora, nesse mês, né, de março, aí a advogada, fala aí o que a advogada falou. A advogada me ligou e falou para mim assim: Dona Rita, o juiz tá para dar a sentença da aposentadoria da senhora. Aí eu fiquei esperando, eu louvo a Deus por isso, né? Aí quando foi um belo dia, eu tô de manhã cedo, 8 horas da manhã, levantei, aí meu celular tocou, aí a advogada falou para mim assim: ó, Dona Rita, a partir de hoje ela já está aposentada. Amém. Aquilo ali, gente, ó, aquilo ali eu sentei, sabe, porque eu não dei conta de ficar em pé. Comecei a tremer, que nada me fazia eu parar. Aí eu parei, falei, Senhor, só olhei assim, eu falei, Senhor, obrigada. Eu já comecei, que eu sou muito chorona, né? Você acha? Só um pouquinho, né? Aí só um pouco. Aí, né, eu peguei e falei, louva a Deus por isso. Aí eu bati meu joelho no chão e agradeci a Deus. Amém. E não tive coragem nem de ir na irmã Cida para mim poder falar para ela. Isso aí, eu esperei eu entrar em forma de novo, e eu já fui na casa dela, já era de tarde, porque Amém. eu não dei conta de sair, irmão, de sair no portão. Amém. Agora contra o maior milagre. Agora, aí graças a Deus eu já estou aposentada. Amém. E outra bênção que Deus fez na minha vida, que Ele falou que essa era a menor, para mim foi uma grande bênção também. Não, essa é a maior, eu acho. Essa é a maior? Essa segunda. Verdade, essa é a maior. Ó, irmão, do nada, sem eu falar nada, sem eu pedir nada, eu só falei assim, olha a minha dona da minha casa. Eu falei assim, ó, irmã, ó, dona fulana, eu não vou citar o nome, certo? Acho que é direito meu. Aí ela falou para mim assim, ô, dona Rita, eu preciso falar com a senhora. Aí tá, tudo bem. Ela estava até passando mal, gente. Ela me chamou na casa dela e falou para mim assim, ó, dona Rita, eu preciso falar com a senhora. Eu falei, tudo bem. Aí eu fui na casa dela. Eu fui dentro do quarto dela, gente. Ela me chamou dentro do quarto dela, porque ela não estava aguentando andar. Aí cheguei lá, ela falou para mim assim, dona Rita, olha, a partir de hoje, a senhora não vai mais pagar aluguel. A senhora vai pagar o IPTU e água e luz, como a senhora sempre pagou. E eu não vou perder a senhora, porque eu não quero perder minha inquilina preferida. Eu não sei por que ela falou assim. Amém. Isso é bênção, né, eu gente? Eu louvo a Deus, irmão, por causa disso, porque a vida inteira eu paguei aluguel e estou aqui. E estou aí na mão de Deus. Deus sabe o que eu vou fazer. Não sei se eu vou continuar em Ribeirão. Pelo amor de Deus. A minha família depois de um testemunho desse, a minha família está querendo que eu vá embora. Eu não sei, irmão. A senhora não vai, não, em nome de Jesus. Aí eu estou aqui, eu falei, ó, eu tenho que dar esse testemunho. Eu falei, pastor, o senhor vai me ajudar, porque eu não vou dar conta de falar sozinha. Glória a Deus.
Mas olha, gente, fiquei muito feliz. Amém. E graças a Deus, essa pessoa é uma pessoa maravilhosa. Toda a vida, desde o início. Quando eu cheguei para me alugar essa casa, que acharam essa casa para me alugar, essa casa estava, irmã, há 3 anos vazia, que ela falou que ela não ligava para qualquer pessoa. Porque ela falou, vou alugar para uma pessoa aí barulhenta, uma pessoa que gosta de bagunça. E eu louvo a Deus por Amém. isso. Glória a Deus. Porque eu entrei, irmão, com 4 pessoas, já tinha ido atrás dessa casa e ela não tinha alugado. E por Mas honra Deus e é glória bom. do Senhor, eu estou dentro da casa Amém. hoje. Glória a Deus. A minha casinha é uma casinha abençoada É pelo verdade. Senhor. Amém. Tá bom? Amém. O meu testemunho era esse. Glória a E eu Deus. Vamos agradeço os aplaudir? irmãos que orou por mim. Amém. Amém. Que bênção, né, gente? A dona da casa dela é uma empresária muito rica aqui de Ribeirão. E vive também de aluguéis. E no mundo que a gente vive, você falar, vou abrir mão de ganhar aluguel, é só Deus, gente. É impossível. No capitalismo selvagem que a gente vive, e ela falou isso, falei assim, isso é uma maior bênção, né? Porque a aposentadoria é um direito. O que ela teve não é direito. E a mulher chegou para ela e falou assim, quando você estiver aqui, você não vai pagar aluguel. E esse é o Deus que eu preguei, que faz coisas que ela não pediu. Aquilo que a gente pede ou até, às vezes imagina, ou nem imagina, Ele faz esses milagres acontecer. Amém? Fique de pé, eu vou dar a bênção final aqui. Pai, muito obrigado por essa noite tão especial. Despede os meus irmãos agora em paz. E que todos, Pai, desde o mais novo até o mais velho, saiam daqui encorajados, para poder prosseguir adiante, para saber levantar a cabeça, prosseguir sabendo em quem nós temos crido. Nós não cremos em qualquer pessoa, em qualquer alguém, nós cremos em Jesus, que é o nosso Senhor. E que o amor do Pai, que a graça de Jesus Cristo Filho, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe, gente, uma semana de vitória a cada um de vocês, em nome de Jesus.